esse aqui foi um vídeo que foi pedido nos comentários do vídeo. Acho que, se eu não me engano, foi na parte 2 do. Na parte 2. Foi num dos vídeos que eu tava assistindo o What If do GT do Vice. E ele pediu para ver este vídeo, que é o verdadeiro motivo do Broly odiar o Goku e assustar o Vegeta. O que nunca te contaram sobre o Broly, do canal do TimeNet, é um canal que eu já acompanho há um bom tempo. Vou tentar deixar o like aqui. E bora O lá, que vamos procura ver. em todo o espaço não encontrará uma única espécie igual aos Saiyajins, uma raça guerreira cujo sangue anseia por batalhas. Tanto o corpo quanto a alma desses seres são dominados pelo desejo insaciável de lutar e ser o mais forte. Com base na força, eles construíram as regras de sua sociedade, onde aqueles que nascem fracos não passam de fracassados. Somente aqueles que nascem fortes são os que possuem algum valor. Quando os Saiyajins nascem, eles são examinados para se conhecer suas aptidões. Aqueles infelizes que têm um nível muito inferior como você são mandados a planetas como este, onde não existem inimigos fortes. Significa que você é um perdedor. Certo dia, dois bebês Saiyajins nasceram um após o outro no planeta Vegeta. O primeiro bebê se chamava Kakaroto, era filho de Bardock e, assim como o pai, nasceu como um guerreiro de classe baixa, com É a apenas vida, né? 2 de poder de luta. Já o segundo bebê se chamava Broly, que, apesar de ser filho de um guerreiro de classe média chamado Paragas, possuía absurdos 10.000 de poder de luta, um poder inacreditável até mesmo para Saiyajins de elite. E mesmo com tamanha diferença de poder, o pequeno Kakaroto incomodava o pequeno Broly ao chorar muito mais alto do que ele, que é uma coisa que vai ser importante mais pra frente. Por ter nascido Rapaz, foi justamente graças a esse canal que eu conheci o Dragon Ball Legends, o Charlotte e o Giblet e tal. Cara, eu já tinha ouvido falar de Dragon Ball Legends, mas foi pelo Time Nest que eu descobri a história de Dragon Ball Legends, que eu acabei descobrindo um pouco mais. E seria muito interessante se personagens assim ganhassem espaço no Sparking Zero, sabe? É um bagulho que eu sempre falei, que, tipo, personagens como a 21, o Charlotte, o Giblet, tipo, são personagens que deveriam ter, sabe? Deveriam ser canonizados de alguma forma, porque é muito interessante. Não canonizados, tipo, o Charlotte e o Giblet nem tanto, porque é meio complicado pela lore deles. Mas, por exemplo, a 21 teria fácil. É um caso que tranquilamente se resolve, sabe? O Charlotte e o Giblet poderia até ser canonizado como Saiyajins no universo 6, por exemplo, até. Daria, teoricamente, se você fizer muitos ajustes, mas aí acabaria com toda a personalidade dos personagens. fraco, Kakaroto foi enviado para a Terra, um planeta sem muitas ameaças onde ele deveria sobreviver sozinho e cumprir sua missão de conquistá-la, para que um dia, se tivesse sorte, fosse digno de servir a elite da raça guerreira como um eterno perdedor. Já Broly, por ter o potencial de ser o mais poderoso dos Saiyajins, deveria ter sido tratado de forma especial, ser aclamado como um guerreiro de elite acima de todos os outros. Porém, tal destino lhe foi negado, pois temendo que no futuro ele pudesse tomar o seu trono, o rei Vegeta armou uma conspiração para assassinar Broly, seu pai. O bebê prodígio foi esfaqueado no berçário e seu corpo foi descartado como lixo. Ele foi traído por aqueles que deveriam glorificá-lo, e no fim teve um destino muito pior do que qualquer Saiyajin de classe baixa. Mas mesmo após ter seu futuro roubado, Broly conseguiu sobreviver, e como esperado, à medida que ele crescia, seu poder se mostrou incomparável, ao ponto de que se nada fosse feito, ele simplesmente destruiria todo o universo. Almejando controlar seu filho, Paragas colocou em Broly um dispositivo que suprimia sua força, fazendo com que Broly ficasse submisso a ele e nem ao menos pudesse aproveitar. Culpa quem gosta do Super, mas o design desse Broly é simplesmente incrível, tá? O Super Saiyajin dele, principalmente, depois do Trunks, que pra mim tem o melhor design de Super Saiyajin, o Super Saiyajin deste Broly, com a coroa e tudo, com o cabelo aquele azul meio esverdeado, né? Pra mim são os melhores, é logo abaixo. E em terceiro lugar, pra mim, ficou o do Gohan adolescente, que eu até gosto bastante do design do Super Saiyajin dele. Aproveitar a única coisa que lhe restou, o seu poder. Até mesmo sua liberdade para lutar e usar seu poder lhe foi tirada. E mais uma vez, Broly foi traído por aquele que deveria apoiá-lo. Já Kakaroto, ou melhor, Son Goku, teve uma jornada totalmente contrária à de Broly. Livre de traições, Goku foi ajudado por muitos que ele encontrou em seu caminho. E mesmo destinado a um futuro sombrio, ele conseguiu ter uma vida incrível. Enquanto Broly, que era destinado a um futuro perfeito, acabou em uma vida miserável. O guerreiro de classe baixa que nunca deveria ser forte apenas foi se tornando cada vez mais poderoso. Enquanto o guerreiro lendário que nunca deveria ser fraco só foi tendo seu poder suprimido cada vez mais. Mas se por acaso você sentiu o mínimo de pena do Broly por causa do seu passado trágico, jogue essa pena fora agora, porque o Broly não é um ser que merece ou deseja ela. Ele é a personificação do que os Saiyajins acreditavam ser um verdadeiro guerreiro, e não apenas por causa do seu poder monstruoso, mas também por causa do seu orgulho, crueldade e brutalidade. Assim que se liberta do Porra, a cena dele olhando pros aliens que estavam lá,
e queriam voltar pro planeta deles. Que era tipo meio que a lua do planeta que o Broly e o pessoal ali tava. Ele olha pra aquele pessoal, ele fala, ai, vocês que sempre sonharam, tiveram esperança de voltar pro planeta de vocês. Aí ele prepara uma bolinha de ki e joga. Ele destrói o planeta só pra eles ficarem olhando. Esse desgraçado, ele é tão filho da puta, ele podia ter matado todos eles. Só que pra ele, ali naquele momento, era mais prazeroso ver eles sofrendo, tirar a esperança deles na frente dos olhos dele, do que matar. Isso é um dos bagulhos que mais me chamou a atenção nesse Broly quando eu assisti o primeiro filme. Pena que o segundo filme é uma bosta e depois ainda tem o Bill Broly, que... Ai, o Bill Broly. No controle de seu pai, Broly revela quem de fato ele é, um Saiyajin sanguinário e dominado pela maldade. Alguém tão desumano que a decisão do Rei Vegeta começa a parecer razoável. Broly comete genocídio. Cara, o pior é que eu acho que a decisão do Rei Vegeta não foi feita só pelo medo do Broly tomar o lugar dele. Mas eu acho que ele tinha um pouco dessa questão de ele é tão poderoso que que ninguém, que pode acontecer dele ninguém conseguir fazer ele se acalmar, ele perder o controle e acabar com tudo. Até faz um certo sentido, pensando no fato de que ele é um rei, a questão de manter o seu reinado, blá blá blá, e tal, né? Apenas porque ele pode. Ele tem plena consciência do quão cruel são seus E vamos ser sinceros, a cena do Broly. Afinal, ele é o próprio demônio. Exatamente, como ele fala, ele é o próprio demônio. E é muito. Cara, a cena dele, tipo, o Paragas fugindo de medo. O Broly só vai lá, pergunta: pra onde você tá fugindo? O Paragas tenta inventar uma desculpa. O Broly desdenha do que o Paragas falou, falando, tipo, porra, mas tu tá preparando a cápsula pra nós dois fugir, mas é uma cápsula de uma pessoa só. Ele só pega a cápsula do a cápsula do Paragas e esmaga com as mãos e. Porra, isso é genial, mano. É um personagem sádico, maligno mesmo. Um personagem que, tipo, você gosta do personagem ao mesmo tempo que você ama o fato de que ele é odiável. E esse ódio é bom. Né? Ele é um personagem feito pra isso. atos. E é justamente por isso que ele os faz. E dito isso, ele é muito melhor que o Bruno do Super, na minha opinião. Concordo totalmente com o próprio cara do Orgulho Saiyajin, né? O Vitor, que fala também que esse Bruno é melhor e ele é mesmo. Isso fica claro quando na cena onde ele é chamado de É o monstro arrogante pelo bom. Piccolo, É o ele apenas arrogante bom. responde, Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado. Sou o próprio demônio. Mas apesar de toda essa descrição, não ache Temos que assistir em live esse filme, o filme do Broly um dia. que o Broly é tão diferente dos outros Saiyajins. O que o difere é sua força incomparável. Mas a maioria dos Saiyajins daquela época, caso fossem abençoados com tanto poder, fariam exatamente a mesma coisa. Não se esqueça que os Sim. Saiyajins dizimavam raças inocentes apenas por dinheiro e diversão. E claro, não ligavam de matar milhões apenas para conseguir uma boa luta. Mas Qual de Bleach? A gente já assistiu o de Bleach, que era importante, que é o primeiro filme. Os outros a gente vai assistindo quando der. A gente vai assistindo que tem mais relevância, pô. O anime... Ah, tá. O anime... Cara, vamos começar nesse domingo. Nesse próximo domingo agora faremos live e a gente começa a assistir a Guerra de 1000 Anos já. ao mesmo tempo, os Saiyajins também se curvavam assim que encontravam alguém mais poderoso do Era pra ter começado domingo passado, mas domingo passado não teve live. Meu último domingo... Como assim seu último domingo? que eles. Foi assim que o Freeza os dominou. E é justamente por isso que o Broly é o guerreiro Ah, perfeito suas- pra eles. suas Porque ele é um férias Saiyajin acabam? que pode matar e destruir à vontade. Porque com seu poder absoluto ele E nunca aquela vai outra precisar se proposta lá, curvar a Hyper? ninguém. Ele apenas obedece à sua própria vontade de lutar. E é por isso que ele é o lendário Super Saiyajin. Diante dessa lenda, mesmo Vegeta ficou paralisado de medo. E isso não aconteceu apenas porque o Broly é muito poderoso. Afinal, o próprio Vegeta já enfrentou vários inimigos mais fortes do que ele no passado. Sim. O que realmente fez o príncipe do Tá Saiyajin encaminhada, espremer de medo nice. e não querer lutar foi perceber que em sua frente estava o guerreiro lendário que ele sempre quis ser. O lendário Super Saiyajin era um ser invencível que jamais ninguém poderia derrotar. E é por isso que Vegeta entendeu que era inútil enfrentá-lo. Não há como vencê-lo. Ele é mais forte do que qualquer guerreiro. A visão de Vegeta só começou a mudar quando ele viu que Goku não tinha medo de Broly. Pelo contrário, batia de frente com ele apesar da grande diferença de poderes. Se Broly é o que os Saiyajins acreditavam ser o guerreiro perfeito, Goku é o Vegeta só se fode, nos filmes principalmente. Cara, é que nos filmes o protagonismo do Goku é elevado mais ainda. Então acaba fodendo bastante. Mas, por exemplo, no filme do Metacooler, porra, o Vegeta tem uma boa participação. E a cena do Goku e do Vegeta em Super Saiyajin e um exército de Metal Coolers lá no fundo é um dos bagulhos ainda mais usados em memes e coisas envolvendo, tipo, ser amigo e tal, né? E, porra, é um dos filmes que valorizou bem o Vegeta até. É uma coisa que, tipo, por exemplo, em alguns jogos, quando retratam o Metal Cooler e a parte do Core Cooler, né? Que é o cooler verdadeiro,
muitos jogos ignoram o fato de que o Goku e o Vegeta foram levados pro núcleo. E colocam só o Goku, por exemplo. Um filme em 20 filmes, foda, né? Mas tem o filme do Janeiba, que ele aparece, dá uma boa surra no Janeiba. Na verdade, ele se dá melhor contra o Super Janeiba, sendo ele um Super Saiyajin 2, do que o Goku em Super Saiyajin 3, tá? Só pra... Olha o nível. E depois disso é a fusão, mas tipo, o filme era pra ser a fusão, né? Então... Total oposto disso. Ele Agora não os outros, tem muito filme que eu não lembro mesmo de como é, então não tenho como ficar falando, ó, esse filme é melhor e tal. Agora no do Freeza, mano, a gente ignora o do Freeza, vai. anomalia que quebra totalmente o princípio dos Saiyajins. Afinal, se os mais fortes eram definidos no nascimento, se um lixo sempre continuará sendo um lixo, por que o Goku se tornou tão forte? E pior ainda, ele se tornou tão forte sendo gentil e tendo um coração puro. O Goku vai contra tudo que os Saiyajins pregavam e por isso ele desperta o ódio neles. Kakaroto, você desonrou os Saiyajins. Eu não sou o Kakaroto, eu sou o Goku! E antes da gente continuar, eu preciso quebrar Charles também é um puta personagem um bom, pouco a velho. imersão e dizer que esse filme aqui tem muitas falas que tiveram seu sentido original alterado na dublagem em português, sendo a principal alteração justamente uma fala sobre a motivação do Broly, que fez muita gente achar que ele odeia o Goku só porque ouviu o choro dele quando ele era bebê. Tudo bem que ouviu Pior que eu já assisti em japonês, mas assisti uma ou duas vezes. Não é um bagulho que me vem tanto à mente. Já que dublado eu vi muito um mais. som alto no seu ouvido desperta um ódio mesmo. Mas no caso do Broly, essa nunca foi a motivação dele. E eu vou deixar passando agora a cena em japonês e português pra vocês poderem comparar. ブロリーのサイヤ人としての本能がカカロットのパワーによって目覚めさせられコントロールの壁を乗り越え始めてしまったという Olha Isso só. quer dizer que os poderes de Broly superaram o nível normal só porque ele viu Kakaroto? Que foi quem despertou seus poderes desde o seu nascimento. Como vocês puderam ver, a Nossa dublagem realmente disse que o senhora. Goku despertou os poderes do Broly Cagou muito a dublagem aí, hein? Porra! desde o seu nascimento. Mas no original é dito que o que despertou o Broly foi o poder do Goku. E isso aconteceu quando os dois se encontraram já adultos, onde a força do Goku acabou atiçando o instinto Saiyajin do Broly de enfrentar oponentes fortes. Afinal, o Goku foi a pessoa mais forte que o Broly já viu na vida e ainda era da mesma raça que ele. O propósito original da cena do choro era criar esse paralelo entre Goku e Broly, o guerreiro mais fraco nascendo ao mesmo tempo que o guerreiro mais forte, os dois ficando lado a lado no nascimento e posteriormente se reencontrando, como se fosse uma obra do destino. Sem contar que o Goku, o guerreiro mais fraco, como os próprios cientistas lá que cuidam das crianças Saiyajins, eles comentam. O filho do Bardock, o Kakaroto, mesmo sendo mais fraco, tem um choro muito forte. Enquanto o Broly, o filho de Paragas, mesmo tendo o poder de luta muito mais elevado, não chora nem um pouco, sabe? É completamente quieto. E a questão de, aquela questão de uma criança, quando ela chora, principalmente ela tem um choro forte, ela passa uma questão de mais força, de mais vitalidade, sabe? De uma criança que é mais saudável, porque ela tem essa força de chorar, principalmente quando é um choro alto. Então, pensando principalmente na questão dessa questão mais primitiva e pensando como os Saiyajins, como eram retratados lá no Z, faz total sentido até a questão dos dois estarem ali, o paralelo dos dois. E além disso, a cena também parece ter o propósito de mostrar que um guerreiro de classe baixa pode sim superar um guerreiro de elite, com isso sendo representado pela potência do choro dos dois, onde o Goku, por mais que fosse muito mais fraco que o Broly, ele conseguia chorar muito mais alto. E no presente, a mesma coisa começa a acontecer na luta dos dois, porque ao receber a energia de todos seus amigos, o poder do Goku supera o do Broly, assim como seu choro superou o dele no passado. O Broly se recusa a aceitar isso e ataca o Goku pela última vez. Os dois se aproximam com tudo um do outro, e no final o Goku consegue acertá-lo com um soco com todo o seu poder e finalmente o derrota. E originalmente, pouco antes de sua derrota, o Broly diria: "Quem realmente eu sou?". Essa fala foi excluída da versão final do filme, mas casa perfeitamente com todo o tema dele. Shigeru Yamauchi, o diretor do filme, nos explicou essa reflexão do Broly de quem ele realmente era, vendo o fato de que a única coisa que ainda havia restado pra ele era a sua força, o seu poder. Então, ao ser superado pelo Goku, o Broly realmente perdeu tudo que ele tinha. Ele era definido por ser o mais forte, e se ele não é mais o mais forte, o que ele é? É daí que vem essa reflexão do Broly que foi excluída do filme, muito provavelmente para não complicar demais a cena final para as crianças. E além disso, todas as outras coisas que ele acreditava caíram. Cara, que triste, velho. Que triste. Uma frase que poderia mudar tanto a complexidade do personagem. Nossa, velho. Nossa, agora eu fiquei muito
sede por essa frase não tá. Por Por isso terra não também, tá. os ideais do Saiyajin se mostraram mentiras. Um Saiyajin não precisava ser cruel ou nascer forte pra se tornar um grande guerreiro. O Goku era a prova viva disso. E o pior de tudo pro Broly foi que o Goku venceu ele ao pedir ajuda pros seus amigos, que era uma coisa que o Broly desprezava, né? Afinal, um Saiyajin de verdade jamais ia pedir ajuda de outros. Isso seria um sinal de fraqueza. Mas o que o Broly enxergava como fraqueza foi justamente a força do Goku. Foi isso que fez ele perder. Ele era um guerreiro solitário, ele matou até mesmo o próprio pai. O Goku, ele tinha amigos, uma família, um lar que ele queria proteger. O seu poder não era a única coisa que o definia. Mesmo que o Goku não fosse o mais forte, mesmo que ele fosse superado, ele ainda teria motivação pra continuar lutando. Ele tinha coisas a qual ele estava disposto a se sacrificar por isso. E através desse sacrifício ele poderia extrair uma nova força. Uma coisa que o Broly não podia. O Broly não tinha nada a qual ele queria proteger. O Broly não tinha nada a qual ele poderia pedir ajuda. O filme do Janeba também tem uma frase importante mudada. Qual? E foi isso que cravou a Diga-me, sua derrota. Hyper. Alguém sozinho jamais poderia vencer alguém com tantos laços. Esse é o significado da luta dos dois. É por isso que, por mais forçada que seja a derrota do Broly quando falamos de níveis de poder, eu gosto dela. Ela se encaixa muito bem com o tema do filme. E além disso, é muito legal ver que no filme, além do Broly, o Vegeta também é um pilar que ainda sustenta as ideias antigas dos Saiyajins. Mas por já ter passado Ah, tá. Se eu não me engano, realmente, eu não lembro qual que é a frase, mas se eu não me engano, eu acho que eu já vi realmente em algum lugar comentando que quando o Vegeta, né, vai voltar a ser uma alma, né, que o inferno ali, o outro mundo tá começando a se regular depois da morte do Janeba. Realmente, se eu não me engano, já ouvi falar que tem uma frase falando que o contexto dela parece diferente no dublado. Só que eu não lembro exatamente qual é a frase. Então aí é isso que é o complicado. muito tempo na Terra, ele fica no meio termo entre o caminho do Broly e o caminho do Goku. Por isso é justamente a decisão do Vegeta que decide a batalha. Porque ao dar sua energia pro Goku, ele abandona aquilo que ele acreditava sobre os Saiyajins e reconhece que o caminho do Goku é o correto. É por isso que a vitória do Goku representa o fim do que os Saiyajins acreditavam. Já que ao converter o Vegeta e derrotar o Broly, que era o último representante desses ideais, o Goku marcou o início de uma nova era pros Saiyajins. Uma era que mostra Maneiro, que a hein? verdadeira essência de um Saiyajin é sua paixão pelas batalhas e seu desejo constante de ser o mais forte. Ser brutal, cruel, sozinho é apenas uma escolha que na verdade o distancia dos laços que poderiam deixá-lo ainda mais forte. Ele é do Heroes, né? O Super Heroes. Super Dragon Ball Heroes. Tá ali escrito. Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Esse aqui é um vídeo muito especial pra mim, e por isso eu postei ele justamente Caralho. hoje, quando o meu canal Por um momento eu achei que o vídeo tinha reiniciado, velho. Eu buguei. Goku no céu, Vegeta no réu. Gohan na terra, fica da hora. É foda, né? Porque o Goku ele não está no céu. Ele não chega aí pro paraíso nem pro inferno. Já que ele fica treinando com o Sr. Kaiô. E o paraíso é acima. E é acima, né? É um planetinha acima. Que você tem que pegar um avião pra ir. Enquanto o inferno é uma escadaria que você passa pela questão de ser purificado pra ficar lá. E sua alma depois ser colocada de volta no ciclo de reencarnação. E o Goku ele nem chega aí, né, pro paraíso. Ele fica no mundo do Sr. Kaiô. E no caso do Vegeta, se ele ficar no Hell, ele só, tipo, a alma dele vai ser purificada. Ele vai entrar de novo no ciclo de reencarnação. Tanto que é dito pelo próprio Emadaio, se eu não me engano, na saga do Majin Buu mesmo é dito isso, que ele segurou um pouco a alma do Vegeta e guardou o corpo do Vegeta por causa da ameaça que o Majin Buu era, para caso fosse necessário, que é quando o Vegeta volta com a auréola e tudo, e o Goku e o Vegeta fazem a fusão do Potara. O próprio Emadaio comenta sobre isso, que o Vegeta deveria ter ido para a parte da reencarnação e tal, tanto que o próprio Raditz, o próprio Bardock, Guine, todos esses personagens já passaram por esse ciclo. E o Vegeta só não passou naquela hora por causa que o Emadaio segurou ele ali um pouquinho e salvou o corpo dele. completa 4 anos de existência e eu completo 22 anos de idade. A ideia de criar um... Então o Freeza voltar não tem lógica? Então, qual que é a questão? De acordo com o que é dito na própria obra, o caso do Freeza é que ele foi deixado ali porque o que ele poderia passar seria algo muito fraco para o que ele fez. Então ele está literalmente no local que é para ser a purificação dele. O local que é para tirar toda a parte maligna dele. Então ele está nessa tortura eterna. Só que se você vê de forma mais correta, pela forma que o inferno foi apresentado antes... não, ele não deveria ter voltado.
Mas pensando no retcon que for feito, faz sentido. O canal no YouTube sempre esteve na minha mente, mas ela de fato só foi pra frente quando eu li um post do usuário que lá foi lá no Twitter, que é um gringo que explicou sobre esse problema na dublagem do filme do Broly que também aconteceu na versão americana. E eu fiquei fascinado por saber realmente o verdadeiro significado da cena do choro. Então eu fui pesquisando cada vez mais sobre o assunto e cheguei na conclusão que eu queria que E meme, hein? Inferno Woke. Woke. Por isso o primeiro roteiro que eu criei pra esse Chegou canal a foi lacração justamente em sobre Dragon esse Ball, tema. velho. Só que eu Tem sabia como que se não. eu postasse o vídeo num canal recém-criado, muita pouca gente ia ver. Então eu guardei essa ideia até o dia que eu tivesse a chance de mostrar isso pra muitas pessoas. Meu legal. objetivo com esse vídeo não foi dizer que o Broly é um personagem super desenvolvido e complexo, Mas ele tem mais camadas do que é ditas. Já tem muito mais camadas do que são ditas hoje em dia. E o Time e o Lin Sim, acabou mostrar trazendo pra gente ainda mais camadas, né? Isso é muito legal. ele não é ruim como falam. Ele é um personagem que cumpre muito bem o seu papel e que ainda por cima traz uma série de simbolismos e paralelos muito interessantes. Basicamente o Broly traz o tema da união versus a solidão, mostrando que uma pessoa que tem muitos laços consegue extrair mais força do que uma pessoa que tá sozinha. E além disso também tem o tema da verdadeira essência de um Saiyajin, uma coisa que já foi explorada na saga Saiyajin e no filme do Turles, mas que aqui foi trazido da forma mais intensa possível, fazendo com que o Broly fosse a representação máxima desses ideais e fosse derrotado pelo Goku. Enfim, eu gosto de muita coisa que esse filme traz. Mas só deixando claro, tá, esse vídeo inteiro é sobre o Broly do primeiro filme dele, porque a partir do segundo filme do Broly os caras estragam totalmente o personagem. É no segundo filme que ele se torna exatamente o que zoam na internet, um maluco que só grita Kakaroto. E o pior, cara, esse segundo filme ele é tão bizarro que além do fato de que o Vegeta não aparece no filme, que é meio esquisito pensar nisso, tem a questão de que, cara, tem um momento. Tem uma cena desse filme que é um bagulho que a primeira vez que eu vi, isso fixou tanto na minha mente que sempre que eu lembro do segundo filme, é a primeira cena que vem na minha cabeça. É uma cena do Trunks, o Trunks criança, obviamente, né? Porque o segundo filme passa numa época ali dos eventos da saga Majin Buu. Tanto que tem um Gohan já jovem adolescente. E, cara, tem um momento que o Trunks, criança, ele simplesmente mija no Broly. Vocês não ouviram errado. O Trunks mijou no Broly. O Brio Broly, ele é uma abominação. Só que a abominação que o Brio Broly começou no segundo filme. E isso é bizarro. Mas independente do que veio depois, nesse primeiro filme o Broly continua sendo um personagem muito bem feito e muito legal. E eu espero que eu tenha conseguido te passar uma nova visão sobre ele. Dessa vez eu me arrisquei bastante colocando várias cenas do anime nesse vídeo, mas como ele é especial eu acabei querendo fazer assim. Então eu acho que pela primeira vez na história desse canal, eu vou pedir pra vocês por gentileza compartilharem esse vídeo com seus amigos que gostam de Dragon Ball. Eu não sou de pedir isso porque eu sei que é meio chato também, mas eu realmente quero que o máximo de pessoas o possível assistam esse vídeo. Então pra você que mandar pra um amigo que seja, eu já sou muito agradecido. E dessa vez eu peço pra quem chegou até o final do vídeo, não deixe o emoji de chocolate nos comentários. Dessa vez vamos deixar aí um emoji de brócolis pra poder combinar com o Broly. E além disso, se você tiver no celular, ajudaria muito se você pudesse hypar esse vídeo, que é uma opção que você... Cara, sinceramente, muito bom esse vídeo do Lin, do Time Nest. Obrigado ao inscrito que me recomendou. Realmente, cara, bizarro. O Broly clássico se transformou pra mim um personagem ainda mais interessante do que eu já achava. O pior é o terceiro, onde o Trunks acha que o Goten tá lambendo ele. Cara, é que o Bio Broly é tão ruim que eu só lembro que existe o Bio Broly. Muitas das coisas eu já excluí da minha mente. Então eu não lembro dessa cena. Só que ela, por algum motivo, na minha cabeça, parece que eu tenho recordações. Isso é bizarro. Que vegetal seria o Trunks? O Trunks não é um vegetal. O Trunks segue a questão dos nomes da família da Bulma, de serem roupas íntimas. Se eu não me engano, o Trunks, ele é... Cara, calma aí. Só pra não falar merda. Trunks, Dragon Ball, significado, nome. Só pra não falar merda. Calções, em inglês. Trunks, em inglês, é calções. Ele segue a linha do caso da Bulma e da família da Bulma, que os nomes deles são baseados em roupas íntimas. Ele não segue a questão dos Saiyajins. Sim, roupa íntima. E... Foda, né? Cara, eu até me perdi do que eu ia falar. Mas de qualquer forma, se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado.
E vai lá no canal do Linho, Timenest, caso vocês não conheçam, que eu acho muito difícil, já que é um canal que é bem maior. Mas caso vocês não conheçam, vão lá no canal dele, é o primeiro link na descrição. Lembrando que a gente tá trazendo aí lives sempre como dá, quando dá, que hoje em dia não tá dando pra fazer lives todo dia, vídeos todo dia, então tem que fazer uns dias de live, quando dá, acumular e postar os vídeos seguidos, assim, durante uma semana, quando dá. Então, acompanha, dá um like, compartilha esse vídeo que ajuda muito, ok? E as lives acontecem na Kik. Você pode seguir aí no comentário fixado, que você vai ser redirecionado diretamente, ou você pode ir no meu Instagram e no meu Twitter, né, no X, que lá sempre que começa um live eu posto, eu publico nos meus stories, eu publico no X que tá dando live, então vocês podem acompanhar por lá também. De qualquer forma é isso, vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado, valeu, falou e tchau.